Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo Compreendendo o Apocalipse. Hoje nós vamos dar uma introdução sobre as 7 trombetas. As 7 trombetas, uma incoerência histórica. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 14, verso 8, pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Meus amados, as 7 trombetas são reconhecidamente a parte mais difícil de interpretar do livro de Apocalipse. Vários eruditos, tanto adventistas como não adventistas, reconhecem isso. E por isso, existem assim uma série de dificuldades a respeito das interpretações sobre as 7 trombetas, que nós vamos dar essa introdução e vamos fazer vídeos levando um conhecimento para que a igreja se prepare para dar um som correto ao tocar essa trombeta. As correntes de interpretação que nós temos do Apocalipse são as seguintes. Falam dos preteristas como sendo aqueles que acreditam que as profecias do Apocalipse já se cumpriram durante a fase das 7 igrejas ali relatadas e, portanto, todo o Apocalipse já se cumpriu, é fato passado, está registrado na história e ponto final, acabou, o livro não serve mais para os eventos que nós estamos vivendo. Já os futuristas pegam todo o livro do Apocalipse e dizem que suas profecias ainda vão se cumprir, todas elas no futuro ainda próximo, e que, portanto, as profecias não devem ser levadas tão a sério, porque são eventos que quem estiver vivo verá o completo cumprimento dessas predições. E os historicistas, que adventistas são grandes defensores, não somente os adventistas, mas muitas outras denominações também acreditam no historicismo. E nós, como historicistas, acreditamos que a profecia se cumpre no fluxo da história e antecipa também a história. A profecia é a história escrita com antecedência. E, portanto, quando ela se cumpre, fica registrada. E muito do Apocalipse já se cumpriu, já é fato histórico. E outra parte está se cumprindo hoje e outras profecias se cumprirão. Então, o que acontece? Desse ponto de vista historicista, nós podemos dizer que do momento atual da história que estamos vivendo, percebendo que profecias já se cumpriram, podemos dizer que essas profecias cumpridas, elas estão no passado, são preteristas. Não no sentido que os preteristas dizem, que todo o livro do Apocalipse se cumpriu. Percebemos que ainda existem profecias a se cumprir e, portanto, estão no futuro. E são, por exemplo, a cura da ferida da besta de Apocalipse 13, ainda é algo futuro. A chuva serôdia é algo futuro. O fechamento da porta da graça é algo futuro. O milênio é futuro. E a marca da besta e o selamento do povo de Deus é algo que ainda há de se cumprir. A volta de Jesus é futuro. Mas isso não é futurismo. São apenas interpretações escatológicas, não futuristas. E o historicismo é, de fato, a melhor interpretação, é a interpretação mais correta das profecias de tempo, porque foi assim que Jesus e o anjo, desde o livro de Daniel, interpretou as profecias. Jesus e o anjo interpretam as profecias de tempo como sendo históricas. O livro de Daniel falam de profecias que se cumprem na história. E o anjo revelou isso para o profeta Daniel e deu para ele a interpretação mostrando os eventos históricos. E o Apocalipse, também revelado pelo mesmo anjo, lá em Daniel, ele também trata do aspecto histórico da profecia. Portanto, o historicismo é a forma mais correta de se interpretar a profecia. E os adventistas do sétimo dia estão corretos em interpretar assim as profecias. Mas vamos lá. Tradicionalmente,
Os adventistas do sétimo dia interpretam as 7 trombetas como eventos paralelos às 7 igrejas e aos 7 selos. Ou seja, a maioria das trombetas já se cumpriram, já aconteceram, já foram tocadas desde o início da igreja primitiva até 1844. E a última já está em processo, né? Estamos vivendo, de acordo com a interpretação tradicional, estamos vivendo na 7ª e última trombeta. Porém, o que acontece é que a busca, a pesquisa persiste e revela-se cada vez mais o descontentamento de muitos a respeito desta visão tradicional. Por quê? Porque muitos aspectos relacionados ao historicismo tradicional defendido por expositores adventistas não se encaixam dentro do evento histórico, como sendo revelados acontecidos paralelo às 7 igrejas e aos 7 selos. Muitos autores adventistas reconhecem essa dificuldade. Por exemplo, vou mostrar para vocês. As 7 igrejas, elas vão do ano 31, elas têm uma sequência da igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e termina com a volta de Jesus. Vai do ano 31 a 1844, estamos vivendo a época da igreja de Laodiceia. Os 7 selos, também na visão tradicional, começa no ano 31, seguindo a mesma ordem das 7 igrejas, e você vai perceber que não batem as datas, não bate a interpretação tradicional, que 7 selos correm paralelo às 7 igrejas, e muito menos às 7 trombetas. Segundo esse gráfico do pastor Samuel Ramos, as 7 trombetas também não casam com os 7 selos e com as 7 igrejas. Existe um lapso temporal aí muito grande, colocando as 7 trombetas dentro do século IV, século V, e não vai bater. Então, se você analisar aí, dá uma pausa aqui no vídeo nesse momento, você vai perceber que as datas não batem com a forma historicista tradicional que a Igreja Adventista defende. E, portanto, reconhecemos que há um erro de interpretação, um erro de análise que foram induzidos a isso, ok? Então, vamos lá. Então, quais são as dificuldades que expositores modernos encontram nessa interpretação tradicional? A maioria liga as trombetas como sendo as respostas de Deus ao pedido de vingança contido em Apocalipse 6, verso 10 e 11, que quando se abre o 5º selo, o profeta vê debaixo do altar as almas daqueles que foram decapitados, tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus e por causa do seu testemunho, e eles clamavam, dizendo para Deus: até quando, ó soberano Senhor, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, os historicistas tradicionais dizem que esse pedido de vingança é o que Deus faz com as 7 trombetas. As 7 trombetas é a resposta de Deus a essa súplica, a esse pedido de vingança. Mas é aí que está o problema. Quantas vezes Deus vai se vingar? Porque se as trombetas já tocaram, Deus já se vingou. Mas Apocalipse 16, verso 4, 5 e 7, mostram claramente que a vingança de Deus se cumpre com o derramamento das 7 pragas. Observe o texto. Apocalipse 16, verso 4 e 5. Derramou o 3º anjo a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. E o verso 7. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. São os teus juízos. Então veja,
Aqui é a forma de Deus se vingar. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. Veja, aqui no capítulo 16, verso 4, 5, 6 e 7, que Deus está cumprindo aqui a sua vingança, né? A Bíblia diz que essas 7 taças são cheias da cólera de Deus, sem mistura, sem misericórdia, que ele derrama sobre o mundo ímpio, né? Sobre o mar, sobre as fontes das águas. Então, se aqui é a vingança de Deus contra a malignidade do pecado no mundo, então Deus já se vingou. Então essa que é a questão, né? Se Deus já se vingou dessas nações, através das trombetas, por que motivo ainda estão vindo mais 7 pragas? Porque as pragas do capítulo 16, elas são a resposta a um pedido de vingança. Então as trombetas não são a resposta a essa oração dos santos, clamando por vingança, conforme ensinam. Muito bom. Tem outro problema. As 7 trombetas não ocorrem paralelamente às 7 igrejas, nem aos 7 selos. Existe um lapso temporal de quase 400 anos entre a primeira igreja e a primeira trombeta. Então as datas tinham que bater corretamente, e isso não acontece, não é? O detalhe dessas dificuldades ainda que apontamos. O que tem a ver Alarico, Genserico, Átila, Maomé com a verdadeira igreja? Por que Jesus ia, assim, gastar tempo revelando esses fatos históricos para a sua igreja? Porque o Apocalipse é para a igreja de Deus, é para a igreja se preparar para anunciar o Evangelho, para antever os movimentos de Satanás em sua tentativa de impedir o mundo de receber da igreja de Deus a revelação. E você vai perceber que os relatos dos bárbaros, Alarico, Genserico, Átila, Maomé, os hunos, ostrogodos, visigodos, são relatos de guerras contra o Império Romano Ocidental e Oriental. Eles não entram em nenhum momento importante da história em contato com a igreja que foi chamada para poder pregar o Evangelho do Senhor, mas com a falsa igreja. Então nós vemos essas dificuldades. A 6ª trombeta também é interpretada como sendo o Império Otomano do século XIV e XV. E essa data não corresponde à 6ª igreja, a igreja de Filadélfia, que vai de 1798 a 1844. Está vendo aí? Então existe uma diferença de quase 400 anos que não batem as datas. Portanto, as trombetas interpretadas da maneira tradicional, elas possuem certas dificuldades muito sérias. A outra dificuldade, William Foy, que foi um homem de Deus da Igreja Batista, ele teve revelações que advertiam que as trombetas ainda não foram tocadas no ano de 1844. Quem era esse William Foy? Uma pessoa muito consagrada que estava envolvida no movimento millerita, o movimento de Guilherme Miller, que interpretou as 2.300 tardes e manhãs, cuja data final seria 1844 e seria a volta de Jesus. Seria a purificação da terra pelo fogo da presença de Jesus. Esse homem recebe revelações mostrando sérias advertências de que eles passariam por essa decepção. Mas ele ficou assim um pouco entristecido com essa revelação do Senhor, porque ela era contrária às suas mais acariciadas vontades de ver Jesus voltar. Como todo mundo ensinava que Jesus ia voltar em 1844, como é que essa mensagem seria recebida? Então ele titubeou e não deu a advertência de uma maneira forte e as pessoas não lhe deram atenção. Não que ele deixasse de falar a verdade. Então, entre 18 de janeiro de 1842 e o verão de 1844, 2 anos antes de os milleritas passarem por aquilo que foi conhecido como a Grande Decepção,
Deus deu visões a William Foy em diferentes ocasiões. E numa dessas visões, um anjo alertava de que os anjos do Apocalipse não tocaram a trombeta ainda. Que a sexta trombeta ainda não havia sido tocada. Aliás, nenhuma delas havia sido tocada. E onde está isso escrito? No livro The Unknown Prophet, o profeta desconhecido, de William Baker, de Delbert Baker. O Profeta Desconhecido, livro publicado em 1987. Então Deus fez, de muitas formas, avisos para que o povo não passasse pela decepção que passou. No entanto, esperança, há muito tempo acariciada, induziu o povo a esse erro, apesar das escrituras claramente dizerem que o dia e a hora da volta de Jesus ninguém sabe. Outra dificuldade. Apocalipse 7, verso 3, fala do selamento do povo de Deus. E o selamento acontece dentro dessa estrutura aqui revelada, que diz assim: o anjo disse, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então veja bem, essa destruição que pode acontecer no mundo só aconteceria depois de selar o povo de Deus. Então os elementos, árvore, fonte de água, terra, etc., só serão destruídos depois que o povo de Deus for selado. E Apocalipse 9, verso 4, fala justamente isso. Diz assim, ó, é uma das trombetas, Apocalipse 9, verso 4. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Essa é a mesma advertência que está em Apocalipse 7:3. Que somente depois que o povo de Deus for selado, é que veria a destruição predita aqui. E isso nunca aconteceu antes de 1844, apesar de haver no mundo pessoas guardadoras do sábado. Mas elas não estavam seladas, porque o selamento acontece a partir de 1844, com o pleno redescobrimento das verdades, e a pessoa tem que estar fundamentada nas verdades da palavra de Deus. E antes de 1844, o mundo era uma imensa confusão, ok? Então, nem todo guardador do sábado, antes de 1844, estava selado. Então, são essas incoerências que acontece na interpretação tradicional das trombetas. Nós temos aqui ainda outra dificuldade. A quinta trombeta, ela fala de um grande morticínio provocado por 200 milhões de guerreiros armados. E se a quinta trombeta, ela se cumpriu com a queda do Império Otomano, o que aconteceu? Porque o Império Otomano se entregou sem disparar um tiro. Não houve tiros, não houve canhões, não houve derramamento de sangue. Como se explica, então, a solenidade de um anjo falar assim, ó, que apareceu até uma ave no céu dizendo, ai, esse é um ai terrível. 200 milhões de soldados e tal, de guerras e tudo aconteceu. Agora, onde na história está registrada o aparecimento desse exército de 200 milhões de homens armados? Então, como se vê, a matemática não fecha. Então, a quinta trombeta, ela também, como todas as outras, não foram tocadas, não se cumpriram na história, como registram a forma tradicional dos adventistas do sétimo dia. E, finalmente, meus amados, o comentário bíblico adventista do sétimo dia, no volume 7, páginas 108 a 112, reconhece o seguinte: os comentadores e teólogos, em geral, estão bem divididos quanto à interpretação da quinta e sexta trombetas, especialmente por conta dos acontecimentos históricos e as datas correspondentes. O que significa? Significa isso, que os 7 selos, as 7 trombetas precisam ser revistos. E isso está acontecendo. A igreja tem se levantado muitos estudiosos procurando reavaliar essa posição equivocada do historicismo. Não que o historicismo esteja errado, mas a interpretação histórica das trombetas está errada.
E por que isso acontece? Vamos descobrir. Você observa aqui nesse gráfico que a interpretação das trombetas, elas começam com Urias Smith, é um pioneiro da igreja, um grande expositor das escrituras, especialmente de Daniel e Apocalipse, cujos livros eram grandemente recomendados para que fossem lidos, porque havia neles verdades importantes que Deus estava revelando. Então, Urias Smith, ele dizia que a primeira trombeta era o ataque dos visigodos contra Roma por Alarico, segundo, ataque dos vândalos contra Roma, terceiro, ataque dos hunos contra Roma, a quarta trombeta, a queda de Roma Ocidental, a quinta, a ascensão do Islã, e aquele período de 5 meses, como sendo 1299 mais 150 dias, chega no ano de 1449, e a sexta trombeta, a queda do Império Otomano, em 1840. E a sétima trombeta, o mistério de Deus se cumpre. E assim, como ele interpretou dessa maneira, a maioria dos intérpretes historicistas adventistas continuam fazendo a mesma coisa. Então, até que outros vieram, como Thiele, Naden, Maxwell, William Shea, Jean Paulien, Hans Lardel e o Stefanovic, trouxeram uma nova maneira de interpretar, agora mais relacionadas com o conflito entre Cristo e Satanás, entre a verdade e o erro. Mas todos eles tomam como base o momento histórico de que a sexta trombeta se cumpriu em 1840. E é aí que está o calcanhar de Aquiles dessa interpretação. E de onde eles tiraram, de onde eles confirmam que as trombetas se cumpriram na história, e inclusive a sexta trombeta em 1844. Daqui, Uriah Smith, esse foi um grande homem, pioneiro da igreja, escreveu Considerações sobre Daniel e Apocalipse, é o seu livro mais famoso, muito recomendado, inclusive por Ellen White, porque havia nele verdades importantes que Deus estava movendo corações para estudar a palavra de Deus. E Uriah Smith, ele tem como ponto alto do seu livro a interpretação histórica de que as trombetas se cumpriram em 1840, fato esse que ele retira da interpretação feita por Josias Litt. Josias Litt foi um outro milerita que, compreendendo esse afã grandioso de que Jesus voltaria em 1844, ele fez uma interpretação das trombetas e disse que em 1840 o Império Otomano estaria destruído. E aquilo ali se cumpriu, a sua predição. Então, Uriah Smith escreveu o Apocalipse baseado nessa interpretação e o seu livro foi largamente divulgado e então se tornou como se fosse uma verdade revelada de Deus. Porque este homem era um sério estudioso das Escrituras. Mas ele tinha sérios problemas. Ele tinha um momento de grandeza pessoal, não reconhecia seus erros, e ele foi grandemente advertido, inclusive por Ellen White, de que o caso dele estava piorando espiritualmente por conta do seu egocentrismo, até espiritual. Mas tudo bem, vamos analisar um pouquinho. Será que um profeta pode ser induzido ao erro? É verdade, um profeta pode ser induzido ao erro, até porque o profeta ele não é onisciente, não é infalível, não é? E Ellen White, quando teve a visão do grande conflito entre as forças do bem, as forças celestiais e as forças do mal, com o grande conflito entre Cristo e seus anjos contra o diabo e seus anjos, ela teve esse conflito, essa visão de uma forma ampla, de uma forma geral, e ela lia muito os livros de histórias, os comentaristas do seu tempo, membros da igreja, para poder encontrar palavras que melhor expressassem a forma como ela deveria entregar o conteúdo dessa revelação. Então ela leu muitas fontes onde a história foi registrada. E entre essas fontes, nós sabemos que temos aí o livro de Uriah Smith. Está entendendo? Mas ela foi induzida, influenciada por Uriah Smith a colocar no seu livro Grande Conflito
a interpretação favorita que o Smith tinha das trombetas. Tá entendendo? Então, assim como na Bíblia, em 1 Reis 13, houve um profeta velho que acabou desviando um profeta do Senhor, o Smith foi usado para influenciar Ellen White a introduzir a sua interpretação, a interpretação que ele mais gostava, a interpretação que ele defendia, como sendo a interpretação das trombetas no livro Grande Conflito. Muitos expositores apresentam isso. Faça uma pesquisa e você vai descobrir. E o que aconteceu? O que Ellen White escreveu? Ela escreveu isso aqui. No ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. 2 anos antes, Josias Litt, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, esta potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. E ela então coloca a forma como Josias Litt interpretava isso aí. Ele dizia assim, poucos dias apenas antes, admitindo que o primeiro período de 150 anos se cumpriu exatamente antes que Deacose subisse ao trono, com permissão dos turcos, e que os 391 anos, 15 dias, começaram no final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. E isto, creio eu, verificar-se-á ser o caso. Então, Josias Litt publicou essa sua interpretação. Nesse artigo aí, de Signs of the Times and Expositor of Prophecy, de 1º de agosto de 1840. Ellen White continua. No mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Ellen White, em O Grande Conflito, páginas 334 e 335. Aqui está o calcanhar de Aquiles da interpretação historicista. Como Ellen White escreveu isso, muitos tomaram como prova definitiva de que o princípio da interpretação das trombetas foi fundamentado, foi canonizado por Ellen White. Por ela ser uma profetisa, passaram a entender que ela estava endossando a interpretação de Josias Litt de que as trombetas se cumpriram, inclusive a sexta trombeta em 1844. Deu para entender? Então, aqui é que está. É daqui que fica engessada toda a interpretação histórica feita pelos nossos expositores das profecias. Eles ficam preocupados em dizer, Ellen White errou, Deus errou. Como é que uma profetisa pode errar? Então, meus amados, é isso aqui o grande problema. Porque Ellen White não errou. Deus não errou. Então, o que foi que aconteceu aqui? O que se pretendeu aqui? O inimigo quis causar um problema de interpretação e ele conseguiu. Engessou a igreja, fez com que o historicismo parasse nesse ponto e daqui não compreendesse o que o inimigo está para realizar no mundo e que Deus está advertindo através das 7 trombetas, que ainda não foram tocadas, mas que haverão de ser tocadas daqui para frente. Mas como a igreja já lançou todas para o passado, que elas já se cumpriram, o mundo deixará de ser advertido. Então o inimigo conseguiu fazer isso. Mas Deus estava atento. Deus tinha um propósito. Deus agiu aqui diante desse fato. Então como Deus reagiu a esse ardil aqui? Acontece o seguinte, muitas pessoas durante o movimento millerita estavam debochando, dizendo que Miller inventou a interpretação de que um dia vale um ano e que isso era tolice, etc. e tal. Então muitos deles começaram a fazer assim sérios desafios, dizendo que se ele estiver certo, eu me torno adventista. Como J.N. Loughborough, John Nevis Loughborough, em seu livro O Grande Movimento do Segundo Advento, na página 130, ele escreveu que eles diziam isso aqui, se esta questão se encerrar, segundo afirmou o doutor,
Isto estabelecerá o princípio de interpretação de tempo profético dia a ano, e nós nos tornaremos adventistas. Então, como a predição de Josias Litch deu certo, eles não tiveram outra coisa a não ser reconhecer esses detratores aqui, que eles estavam errados, e muitos deles tiveram que cumprir sua palavra, e à força se converteram ao movimento. Se converteram ao movimento. Não porque estavam realmente convertidos, mas porque foram vencidos por esse argumento. Entendeu? Então o que Deus fez? Deus fez o seguinte: ele mostrou que o princípio dia ano estava correto. E o que nós aprendemos com esse erro induzido, mas que Deus transformou num bem, e o bem nós vamos descobrir agora. O que nós aprendemos? Primeiro, é que Ellen White, a profetisa, será que ela apoiou tal interpretação como sendo a interpretação pretendida pelo profeta de Patmos, de que as trombetas já tocaram? Que a sexta trombeta se cumpriu no Império Otomano? Era isso? Como entender o que ela escreveu? Após muitos debates, expositores bíblicos adventistas chegaram à conclusão que o que ela afirmou é que em 1838 Josias Litch publicou uma explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano, que segundo seus cálculos, ela deixa isso muito claro, isso aconteceria em 1840. Ou seja, Ellen White não pretendeu interpretar as trombetas, apenas mencionou a interpretação defendida por Josias Litch. Mas o inimigo quis que a igreja caísse nesse engodo, mas Deus transformou isso em algo poderoso para converter pessoas, para provar e mostrar que com sua palavra não se brinca. Então o que nós aprendemos? Primeiro aprendemos cautela. Não podemos tomar um único texto isolado e torná-lo verdade absoluta. Isto vale tanto para a Bíblia como para os escritos de Ellen White. Assim adverte Ángel Manuel Rodrigues, no artigo publicado na revista Ministério de maio e junho de 2012. As questões na interpretação das 7 trombetas de Apocalipse. Ele diz o seguinte, abre aspas, mas o fato dela, Ellen White, nunca mais mencionar 1840 como um ano quando uma profecia bíblica foi cumprida, deveria nos fazer cautelosos sobre como usamos essa declaração única. Ellen White nunca mais falou, citou 1840 como sendo o cumprimento das trombetas. Ao contrário, ela diz que as trombetas ainda haveriam de ser tocadas. Então, Deus trabalhou e mostrou algo muito importante. Ele mostra o seguinte, que todo desapontamento ocorre não por determinação divina, mas por má interpretação por parte das pessoas. Por exemplo, no grande desapontamento de 1844, Deus permitiu aquele erro de interpretação, não porque sua palavra induz ao erro, mas as pessoas estavam tão desejosas de Jesus ia voltar que esqueceram dos textos claros que o dia e a hora ninguém sabe. Então, quando as pessoas se uniram no movimento milerita para esperar Jesus, muita gente não convertida, muita gente convertida à força do argumento, muita gente insincera, que atrapalharia a missão da igreja de profetizar muitos povos, nações e línguas sobre assuntos importantes a serem resgatados, como o juízo investigativo, o selamento dos vivos, o estado dos mortos. Então essas pessoas dentro da igreja iam atrapalhar. Então quando veio o grande desapontamento, Deus expurgou da igreja essas rochas submersas que estavam atrapalhando o movimento de avançar. Então Deus usou o desapontamento para purificar a igreja. E na fatídica interpretação equivocada das trombetas, Deus permitiu que o princípio de ano fosse plenamente estabelecido, confirmando o historicismo como um método correto de interpretação das profecias de tempo profético, mesmo que alguns eruditos não concordem, mas que forçou muita gente a aceitar, concordar e vir a entender que a igreja estava fundamentada em algo sério, que é a palavra de Deus. Então, aquilo que o inimigo pretendeu, que era causar confusão na igreja, Deus usou para mostrar, fundamentar que o historicismo é correto e que o princípio dia a ano é verdadeiro, é divino, é utilizado na palavra de Deus. Mas persistiu o erro,
por conta do texto de Ellen White, os nossos expositores ficam andando em círculo. E as trombetas de Ellen White ainda soarão. Ela diz em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 426. É lógico que muitos vão forçar a interpretação desse texto para dizer que ela não é incoerente com o que ela disse no grande conflito. Já explicamos por que isso aconteceu no grande conflito. Então ela diz, solenes acontecimentos ainda ocorrerão diante de nós. Soará uma trombeta após a outra. Uma taça após a outra será derramada sucessivamente sobre os habitantes da terra. Cenas de estupendo interesse se acham precisamente diante de nós. E estas coisas serão indicações seguras da presença daquele que tem comandado todo o movimento agressivo, que tem acompanhado o andamento de sua causa no decorrer de todos os séculos e que se comprometeu bondosamente a estar com seu povo em todos os seus conflitos até o fim do mundo. Então, as trombetas vão soar uma após a outra em sequência, como também virá em sequência, sucessivamente, as taças, as 7 pragas. Então, meus irmãos amados, por que a igreja não está divertindo o mundo? Porque a igreja está confusa. Todos os nossos expositores barram no texto de Ellen White e ficam ali, com medo, com vergonha de dizer, olha, houve um erro aqui. Mas não da profetisa, porque fica confirmado e estabelecido que a nossa fé não se abala. Porque toda má interpretação é que causa o desapontamento. Não é Deus, não é a revelação do Espírito de Deus que causa isso. É a má interpretação que causa isso. Então o que acontece? Nós entendemos que a sequência e não a forma histórica tradicional é que é mais coerente. Nós temos as 7 igrejas, contando a história do cristianismo e sua missão, desde a igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia. As 7 igrejas estão vivendo no período de Laodiceia, julgamento do povo. Depois disso, vem em sequência os 7 selos, que são 7 fases do juízo. Nós temos no canal aqui vídeos que explicam isso. E nós temos, depois dos 7 selos, é que vem as 7 trombetas. Porque os 7 selos falam das 7 fases do juízo e do selamento do povo de Deus. Só depois que o povo de Deus for selado, as trombetas serão tocadas como alertas do que Satanás pretenderá fazer no mundo para impedir o selamento, para impedir a divulgação da palavra, para impedir as pessoas de serem salvas, para levar o mundo a um conflito e assim muitas almas possam se perder. Espero que você até aqui tenha compreendido. Estude esse assunto com oração, estude pensando dessa maneira e você vai descobrir que Deus escreveu o Apocalipse para a sua igreja, para aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus. Nós temos o que nenhuma outra igreja tem. Nós temos um profeta entre nós, que deixou muito claro os seus escritos, o espírito de profecia, o que deve acontecer. Mas, infelizmente, alguns estão teimando. O cavaleiro do primeiro cavalo de Apocalipse, né, dos 7 selos, às vezes é meio teimoso. Então, a igreja está passando por uma série de crise profética, crise de identidade, crise de missão, especialmente porque não estão entendendo o que Deus está revelando. As trombetas ainda soarão, os 7 selos não se cumpriram no passado, está se cumprindo ainda hoje, e Deus está preparando um povo para ensinar, para advertir o mundo. E você é convidado a fazer parte desse grande movimento. Então, no próximo estudo, nós vamos estudar as 7 trombetas, que são a forma como Deus quer alertar o mundo e a igreja dos propósitos de Satanás de tirar a liberdade de todos e impor suas leis e impor uma forma de adoração que levará o mundo a blasfemar de Deus, a ter que escolher entre o céu ou esse mundo de pecado. Até o próximo estudo, que Deus os abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal, divulgar este vídeo para os seus parentes e amigos. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado.